gente, tudo bem? Estamos mais uma vez abrindo as portas do Saramban, esse podcast sobre literatura coreana. Eu sou a Bruna e no episódio de hoje nós vamos falar sobre Flora Haim, essa fábula coreana que diz ser infanto-juvenil, mas tem muitos temas aí pesados que a gente vai abordar aqui. Hoje, eu e Denise apenas. Oi, pessoal. Denise aqui. Mais uma vez, super animada para falar com vocês sobre mais um livro coreano que a gente gostou bastante, mas como a Bruna falou, tem aí questões, né, por ser uma literatura infanto-juvenil, mas a gente recomenda muito. E é um livro que já tá aqui no Brasil faz tempo. E nem tantas pessoas sabem, né, da existência dele. Mas é muito legal. A gente vai falar um pouco sobre ele. E ele, inclusive, foi adaptado para filme, que também já ficou... já teve exibição aqui no Brasil. Até em TV aberta, inclusive. Foi dublado, né, e tudo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro. E em comparação também com a adaptação, né, porque foi uma animação. Isso, aí lembrando que esse é mais um episódio com apoio do LT Korea. E esse é o último livro dessa temporada sobre livros que foram adaptados para o audiovisual. Depois a gente vai vir com uma outra temporada em breve, fica ligado, com uma temática interessante que a gente já fala muito, né? A gente fala muito sobre. Bom, então a gente vai rapidamente falar de algumas novidades e lançamentos, para que vocês também fiquem ligados aí do que está chegando pra gente aqui. Então, de livros a serem lançados, a gente soube recentemente do novo da Hanggang, que é 100 Despedidas, da mesma tradutora de O Livro Branco, a Natália, que já veio aqui também, tem episódio com ela. Então, esse está em pré-venda, deve lançar em maio, né? A Loja dos Dias de Chuva, que parece ser mais uma ficção de cura, também já tá em pré-venda. Solo Leveling, volume 7, a novel, tá? The Dangerous Convenience Store. Quadrinho. O quadrinho. É o quadrinho. Pela Panini. Isso. Perdão, abafa. E The Dangerous Convenience Store, o quadrinho também, o volume 3, certo? 3. E dá um destaque também para Godori, ou Godori, não sei como que pronuncia, que já foi lançado, tradução da Luara França, que também já esteve aqui. E tem uma pegada meio de sci-fi, ficção científica. Então aí são os livros que estão chegando fresquinhos pra gente. É isso aí. Então já podem ir nos links da Amazon e encher seu carrinho, abarrotar a sua estante de livros coreanos. A gente sempre quer isso. Que em algum momento a gente vai falar sobre esses livros por aqui. E aí, lembrando, né, mais alguns recadinhos. A classificação indicativa que o livro é uma fábula, né, literatura infanto-juvenil. Mas por conta das temáticas serem um pouco pesadas, a gente acha que aí um pessoal, assim, tipo, 12, 13 anos pra cima, né? Mas... E também porque também tem muito texto, né? Apesar de ser um livro ilustrado, tem bastante texto. Então, precisa ser um leitor que já tem mais proficiência, né? Isso. Aí vai conseguir aproveitar melhor a obra. Então, esse livro fala de alguns temas sensíveis, como bullying, e preconceito, né? Isolamento, depressão. Então, assim, já fica esse aviso, né? Que algumas coisas podem incomodar, talvez. E, claro, que a gente também não é especialista, né, nesses assuntos. Então, se a gente der algum deslize, nos perdoem. Isso aí. A gente vai tentar trazer também alguma contextualização, né, da Coreia a respeito dos temas do livro. Que, inclusive, são temas que estão muito em alta, com algumas notícias que saíram recentemente. Certo. Então, fique com a gente que a reflexão hoje vai ser muito importante. Sim. Dando mais 2 recadinhos, né? O primeiro é sobre um evento nosso que vai ter aqui em São Paulo, na Livraria Martins Fontes da Paulista, no dia 4 de maio. É um domingo, pós-feriado ali de 1º de maio, né? Então, em breve a gente vai lançar mais informações também lá no Instagram, então segue a gente. E estamos com uma novidade super incrível que tá chegando, que é o nosso site. Se vocês entrarem lá em saramban.com.br, vocês já vão ver lá que tá em breve, então fiquem aguardando, que a gente tá muito animada para esse projeto que finalmente está saindo do papel. Isso, sim. Bom, enfim, todos os links que a gente mencionar aqui, inclusive desses livros que estão na pré-venda, vão estar aqui embaixo. Inclusive as indicações que a gente for dando ao longo da conversa. Então, bora? Bora. Bom, então, primeiro uma sinopsezinha, né, básica. Sim. Então, a Flora Haim, esse livro é entendido como um livro de literatura infanto-juvenil. É uma fábula coreana, ou seja, os personagens são animais.
E a personagem principal é a Flora, que é uma galinha que nasceu destinada a apenas colocar ovos, né? Então, a história começa com ela em uma gaiolinha muito, muito pequena, só com a função ali de botar ovos, né? E aí, o grande mote dela é sair desse lugar e explorar o mundo. E ela tem um grande sonho que é chocar um ovo. Chocar um ovo e ter um pintinho, ter um filhinho. E aí, a gente vai ver o desenrolar dessa história. E ela vai passar por várias discriminações também. Porque é melhor falar, né? Porque ela vem a chocar um ovo que ela encontra. Só que esse ovo não é de uma galinha. Vai ser de um patinho, de uma patinha. Então, o filhinho dela não vai ser da mesma espécie que ela. E então, isso vai gerar toda uma discussão, como já deve, né, prever, que envolve maternidade, envolve famílias não convencionais, que a gente vai abordar aqui também. Sim. Um pouquinho sobre a autora, Kelly. Vou falar um pouquinho sobre a autora, que é a Hwang Sun-mi. Ela é uma sul-coreana nascida em 63 e ela se formou em escrita criativa no Instituto de Artes de Seul e também fez uma pós-graduação na Universidade de Chunwon. Ela iniciou a carreira dela em 95 e desde lá ela vem ganhando muitos prêmios, né? Ela é uma autora muito consagrada, né? na literatura infantil. E o trabalho mais conhecido dela é o Flora Rain, né? Que foi publicado lá na Coreia em 2000. E ele aborda... A maioria das obras dela abordam temas como essa intersecção, né? Entre tradição e modernidade. E tem muito um fundo, assim, ecológico, né? Se você... Não é à toa que ela escolheu uma fábula para trazer a narrativa dela. E muitas questões, assim, dilemas sobre liberdade também, sabe? É uma autora, assim, bastante interessante, né? Ela deu também algumas declarações sobre esses temas, né? Bem legais. E traz um pouco, assim, de realidade e reflexão para esse público mais jovem, né? E lidar com temas, assim, que às vezes é um pouco delicado. Isso. É porque a gente acha que jovem ou criança tem que só ler livro tranquilinho ou fácil. E, na verdade, esses livros, como Flora Rain e outros de literatura infantil também, eles vêm com essa proposta de abordar temas sensíveis e fortes de uma forma em uma linguagem que a criança consiga acessar com mais facilidade. Por isso também a fábula, né? A autora também é super premiada por lá, né? Essa obra, inclusive, ela vendeu 2 milhões de cópias só na Coreia. E por isso também virou animação e virou um sucesso da Amazon internacional. Então, é uma obra de muito prestígio. E que a gente quis trazer porque a gente não fala muito sobre literatura infanto-juvenil, porque nem tem tantas. Então, seria uma forma de introduzir também esse gênero. E a própria animação também foi bastante sucesso. Foi de 2011, né? Na época, assim, foi um grande estouro, sucesso de bilheteria. E foi também legendado, dublado para vários países. E aqui no Brasil, inclusive, não tenho certeza, mas pelas minhas pesquisas, chegou a ser exibido na TV Cultura. E teve por algum tempo também na Prime e na Netflix. Hoje em dia, infelizmente, os direitos estão expirados. Então, é difícil de você achar ela em streaming, né? Legalizado, gente. Porém... Mas dá pra achar por aí. Bom, então vamos começar, né? Um primeiro tópico que chama muito a atenção é a questão da identidade e a maternidade, né? Como a gente já comentou, a Flora vai ser uma mamãe galinha de um filhinho pato. Então, já começa essa discussão toda sobre uma família não convencional e o que a sociedade que são os outros animais, vão achar disso, né? E, no fim, eles vão passar por muitos momentos de rejeição, discriminação, exclusão, tanto a mãe quanto o filho, porque a Flora, ela não se identifica com a vida em que ela foi colocada ali, né? De só colocar ovos. E o topo verde, que é o filhinho, né? É o bebê. Ele é um pato selvagem, mas com uma mãe galinha. Então, ele não tem muito um parâmetro ali de quem ele é ou como ele vai exercer a vida dele de pato selvagem por aí, né? Então, isso tudo já é muito interessante. É um tema que não é tão explorado em livros coreanos. A questão da adoção também. Sim. Então, de uma mãe que não é a biológica, mas ainda assim cumpre um papel de mãe, porque cria ele.
E super atual, super Coreia. Um momento em que a taxa de natalidade está baixíssima, menos de 0. E durante muito tempo, a Coreia teve muito preconceito com a adoção, né? A adoção é um tema muito sensível por lá, por toda uma questão de linhagem sanguínea, cumprir ali com as tradições familiares, etc. Então, e ela escrever isso em 2000... Pra mim, é sensacional, é revolucionário. Não Com é? certeza, revolucionária. Porque a questão da adoção é um grande tabu, né? E ainda hoje em Ainda dia, é. inclusive, para quem acompanha as notícias que surgem da Coreia, apesar que essa notícia até furou a bolha, né? Porque deu em todos os jornais, né? Agora, recentemente, no final de março, de uma dessas agências de adoção, né? Que a Coreia foi um país, para quem não sabe, que mandou muitas crianças, né, para adoção no exterior, né? E aí saiu agora esse escândalo, né, de uma das agências que parece que mandou as crianças como bagagem, gente. Pesado. Ai. Então, assim, a gente tem essa questão, né? E uma das explicações para isso, né? Lógico que isso não é certo de jeito nenhum, mas assim, dessa questão da Coreia ter mandado muitas crianças, né, para o exterior, né, como filhos adotivos. Como a Bruna falou, a questão que eles tinham com a aceitação de filhos não consanguíneos, né? E também a questão homogênea, né, da Coreia. Então, por exemplo, quando começaram a ter filhos de casais interraciais com a entrada, por exemplo, do exército americano lá e tudo, essas crianças eram rejeitadas, né? Então, acabavam indo para adoção. E muitos outros fatores também que contribuíam para isso. Filhos de mãe solo, né? Que não era bem visto pela sociedade, então ela acabava entregando a criança para adoção. E muitas crianças foram aí mundo afora, principalmente para os Estados Unidos, né? Sim. Mas para outros países também. E hoje a gente tem, assim, esse movimento, né, de retorno dessas crianças que estão procurando os pais biológicos. Inclusive, tem programas televisivos. Não tem uma série na Netflix que são 2 irmãs que se reencontram? Só não sei se são coreanas. Eu não sei se Ou também são chinesas. mas tem já vários programas também próprios, até da Coreia também, porque hoje em dia tem algumas ONGs que estão ajudando essas crianças a encontrarem os seus pais biológicos, que hoje em dia adultos, né, gente, estão lá voltando pra Coreia procurar os seus pais biológicos, até porque é uma questão que a gente vê aqui no Flora Rain, né? Você saiu, você foi pra outro lugar, mas você fisicamente, né, mostra que você não é uma pessoa daquela etnia. Sim. Né? Você tem os traços que denunciam, né, que você é diferente. E essas pessoas passaram por muitas dificuldades, né? Sendo criadas por pais adotivos. E hoje eles tentam resgatar, né, a ancestralidade deles. E tem todas as questões de crises identitárias. Total. Então, o livro, Flora Rain, ele não só aborda a adoção, né? Então, a galinha que vai chocar um ovo de um pato e adota esse filho pra ela, como também de uma família, de espécies, assim, é um pato e uma galinha. Então, isso é muito atual. E é muito legal porque eles, por exemplo, colocam várias vezes no texto essa questão de como a gente é de uma espécie diferente, até como fisicamente, e as nossas habilidades vão ser diferentes, né? Porque isso impacta muito até na relação deles, no convívio diário. Sim. Porque, por exemplo, até os lugares por onde eles vão passar, um vai reagir de uma forma, aquele espaço, né? A floresta, por exemplo, ou ao quintal, porque tem preparo, a natureza dele é preparada para aquilo, enquanto o outro não, o outro vai sofrer mais, né? Sim. Porque são de espécies diferentes. Isso impacta muito. Isso, e o interessante é ver como que eles vão amar um ao outro, apesar de serem diferentes e não querendo moldar a imagem do outro, né? Então, a Flora não vai querer que o filho fique ciscando que nem ela faz, sabe? E o filho vai conseguir voar, ir para lugares muito mais distantes que ela não vai conseguir. Então, é essa riqueza que está nas diferenças. E também um respeito a essa individualidade um do outro. E aí, me lembrou um filme mais recente, que é Robô Selvagem, não sei quem que já assistiu. Também é de derramar lágrimas. Inclusive, a robô, ela adota um patinho também. Então, é o mesmo bichinho, né? E
enfim, trata aí de questões parecidas, né? Inclusive, curiosamente, por causa do Robô Selvagem, algumas pessoas estão resgatando o Leaf, né? Que é a versão em português da animação. Por causa da história, que é parecida. Acabaram lembrando dessa história, que algumas pessoas assistiram na infância. Tanto por causa do Robô Selvagem, como também por causa do Se a Vida Te Der Tangerinas, que tá em alta agora essa questão do K-Trauma, né? Então, alguém pode ter esbarrado aí no TikTok com a Flora por conta disso, que é um dos K-Traumas da infância. K-Trauma, adorei isso, gente. Mas enfim, sim, os filmes são muito, muito parecidos. Não sei se teve inspiração ou não. Pelo visto, essa é uma história muito famosa na Coreia. Não sei se furou a bolha e chegou a influenciar os diretores. Enfim, isso eu não achei. Mas falando um pouquinho sobre a maternidade e esse desejo dela, né, de querer ser mãe, me parece muito assim, é o propósito que ela quer para a vida dela. Porque o propósito que foi dado a ela, que é de colocar ovos, não combinava com a natureza dela, né? Convenhamos, né? Bem complicado. Depois a gente entra nisso. Então, parece que a maternidade vem com essa ideia de, tipo, vou dar um propósito para a minha vida. E o que eu acho bacana é que não há... Ela consegue... No final, a gente vê isso mais, ela consegue diferenciar entre o amor que ela deposita nesse filho e uma espécie de egoísmo, porque... Muito. Sim, sem dar spoiler do final, mas assim, ela, enquanto mãe também, ela vai ter que entender que ela criou um filho para o mundo. E que ele, enquanto uma natureza diferente da dela, vai explorar coisas que ela não vai conseguir. Então, é essa dosagem entre o amor que ela sente e a dor que ela vai sentir com isso também. E esse egoísmo de querer ter o filho só para ela para sempre. Então, isso eu achei, assim, um debate interessante que o livro trouxe. Eu gostei. Isso, e eu acho que a gente voltando um pouquinho ainda, antes da Flora sair da granja, né, do galinheiro, né, porque ela é uma galinha poedeira e ela não aceita essa função dela, né? Ela não quer ser uma galinha poedeira, ela quer chocar o ovo para ter o filhinho. Mas se a gente voltar um pouquinho antes, a gente vê que ela tinha um desejo prévio. Quando ela via as folhas da acácia, ela achava muito interessante as folhas ao vento e ela queria voar, mas é uma coisa que ela acaba não explorando. Sim. Meio que o desejo de ser mãe se aflora mais do que isso e ela deixa no esquecimento esse desejo de voar. Mas a gente tem uma coisa muito interessante, porque ela é uma galinha, então assim, a princípio não deveria ter um nome. E a própria Flora se nomeia, né? Como aqui na versão em português, Flora. Mas a gente pode entender também o nome dela como Folha, né? E aí você vê que ela se nomeia com um nome que não tem nada a ver com a espécie dela. Verdade. Né? Então ela já começa a transgredir desde aí. Né? Nossa, é verdade. Ela não quer ser da espécie animal, ela quer ser da espécie da flora, né? Da natureza. Porque até acho que tem uma frase que ela fala sobre isso. Não sei se tem no livro, mas tem na animação. Que é da onde nasce tudo, né? Isso. Das folhas e tudo. E que ela queria fazer parte disso, né? E tem toda uma questão de subjetividade, né? Porque ela se nomeia, então... A partir daí, ela começa a ter os próprios sentimentos e a individualidade que ela quer proteger, né? E buscar a liberdade dela. E não só ela, porque ela nomeia todo mundo, né? ela dá os... Ela tem todo... Inclusive, eu acho que ela tem uma idealização do quintal, né? Porque ela quer sair do galinheiro, porque ela acha que o quintal é uma vida maravilhosa, incrível. Tá cheio de amigos me esperando lá. E aí, dá nome pra todo mundo. E quando ela sai, ela vê que não é bem isso, né? Não é bem assim. Ela não é bem recebida. E ela vê que ali não tem espaço pra ela. Ela não se encaixa ali, né? Sim, então ela vai viver uma vida de nômade ali, né? Ela vê que o quintal não é o lugar dela, então qual é? É a represa? Aí eles vão pra represa. Então, ela tá sempre nesse movimento. E eu não tinha pensado nisso, dela já querer ser de outra natureza. Achei ótimo. E o que me chamou a atenção é que, sim, ela tinha esse desejo mais profundo ali nela, mas o de chocar um ovo e ter um filho chamou mais, assim... E ela esquece o outro. Tanto que no final, isso não é spoiler, ela vê, nossa, eu tinha outro desejo lá dentro. Então, esse apagamento de si também, né? E aí, isso traz de novo o sacrifício materno, né? Exatamente. Que a gente essa fala romantização aqui, né? toda. No final, ela tem esse clique de... Poxa, eu também pensava em voar. Por que eu não me dediquei a aprender a voar? Obviamente que seria impossível, né, gente? Mas
foi uma coisa que nem passou pela cabeça dela, porque toda a vida dela acabou se tornando direcionada ao filho. Que aí, como você falou, eu entendo, inclusive, até, gente, posso estar enganada. Venham debater comigo. Mas a Flora, ela tem esse sacrifício materno até certo ponto. Porque, assim, digamos que é uma obsessão dela ter um filho. Sim. Então, ela é até muito invasiva e muito... não é super protetora, porque isso é importante também na história, ela ser uma mãe super protetora. Mas ela quer um pouco, assim... que ele fique do lado dela pra sempre. Ela demora pra amadurecer essa ideia de vai sair do ninho, né? Isso. Ela É mais pro final. Sim, então eu acho que tem... eu não consegui perceber no livro uma crítica a isso. Então, eu acho que teve, sim, uma romantização desse sacrifício materno, que é uma coisa que a gente vê direto e hoje a gente tá desconstruindo, porque mães também têm vida, também são pessoas e podem fazer outras coisas além da maternidade. Então, acho que aqui isso não foi explorado, então a gente pode trazer essa crítica. Porque, sim, ela se apaga por completo, ela se esquece. E aí, quando ela vai ter um espaço maior para pensar sobre isso, já é meio que tarde demais, né? Ela não vai investir nisso. E me lembrou muito aquele K-drama de 2023, The Good Bad Mother. Ah, sim. Sim, que também é um que fala sobre maternidade ou sacrifício materno e o quanto que isso também afeta a própria pessoa mãe, né? Enfim, fica aí também de dica. Eu ia mudar agora para um outro tópico. Pode mudar. Podemos falar sobre as críticas ao ser humano, assim? Ai, muitas, né? Obrigada, tá. Então, esse é um livro que eu gostei bastante, porque ela explora de forma muito sutil o impacto e a influência que o homem, o ser humano, né, tem na vida desses animais. E não é algo muito... não é doutrinatário, assim, tipo, ela não vai panfletar sobre esse assunto, mas em diversos pontos, os animais falam coisas que os homens fizeram com eles que vão interferir na vida deles. Então, por exemplo, cortar a asa, que arde só um pouquinho, o casal de fazendeiros lá planejando o que fazer com as galinhas, etc. Eu achei muito legal. Também é um tema que não vi em outro livro coreano ainda, se eu não me engano. E eu gostei que diferenciou bem, assim, o que é o ciclo da natureza, então a cadeia alimentar ali. Então, por exemplo, a galinha tem a doninha, né, que na cadeia alimentar é carnívoro, então caça pato, galinha, etc. Então, é o ciclo natural. É assim que acontece. Enquanto que a ação do homem vai contra esse ciclo, né? Claro que, por exemplo, nós, seres humanos onívoros, a gente come carne e vegetais. Só que as ações que o humano faz com esses animais de exploração vai contra essa natureza, né? Então, aqui eu tô meio que militando, né? Eu que estou aí me desintoxicando de carne com o tempo. Eu achei um debate legal de se trazer. Sim, eu também achei bem interessante que ela traz muito essa questão, né, ecológica, tanto dos animais como também da própria floresta, né, de como a vida é na floresta. Tem muito, o livro ele acompanha as estações do ano, né? Isso. Então é muito bonito também essa parte. E como você falou, é uma crítica bem sutil, né, de todas as influências que o homem faz no meio ambiente, né? E como muda, né, a vida, né, e a própria natureza desses animais, né? Porque, por exemplo, cortar a asa, vai impedir o pássaro de voar e todas essas coisas. Ao mesmo tempo que quando ela vai para a floresta, para os animais selvagens, ela coloca muito claro como a cadeia alimentar natural existe e o próprio personagem protagonista entende isso e se entrega a isso também. Então, assim... É muito legal como ela colocou todas essas coisas no livro, né? Isso, porque assim, em outras fábulas que eu me lembro de ter lido, etc., sempre coloca o predador como o vilão. E aqui chega um momento que a gente entende. Não, é a cadeia alimentar, sabe? Eu acho que a gente tem muito uma ideia de tipo, ai, tadinha da zebra, o leão caçou ela. Mas tipo, ali é a natureza, aquilo está acontecendo. O que nós, seres humanos, fazemos com os animais, essa intervenção na
na vida deles, aí sim é problemático, sabe? Sim. Sem querer levantar muitas bandeiras, mas já levantando. Então, assim, eu achei que é muito sutil, ela lança ali, então, tipo, trabalhar esse livro com o ensino fundamental 2, assim, pegando o 7º, 8º ano, dá pra trabalhar muitas coisas, inclusive de diferentes disciplinas também. Com certeza. Então, assim, é uma obra muito rica para também abordar ecologia, sociologia também, aspectos sociais, muito rica. Muito, porque, por exemplo, na questão até da sociologia, a gente vê essa questão de comunidade, né? Total. Porque a Flora, ela sai do galinheiro, que era, vamos dizer, o habitat dela, que não era natural, era feito pelo homem. Uhum. Então, ela não se sentia confortável ali. E ela vai pro quintal achando que aquele vai ser o espaço dela. E lá, ela também não é bem recebida. E a gente tem aí alguns tópicos, tanto de rejeição ao diferente, como também a gente pode falar... competição, porque as galinhas do quintal falam, mas já tem 2 aqui, não tem espaço pra você. Sim. Sabe? Vai pra outro lugar. Não querem competição. Então, a gente tem todas essas questões, né, de sociologia. Também tem a questão das próprias relações familiares. Porque, por exemplo, a gente acompanha, além da natureza, esse passar do tempo através das estações, o topo verde, que é o bebê, ele nasce e ele cresce. A gente acompanha ele, a fase da adolescência, por exemplo, que é muito bem retratado aqui no livro. Ele rebelde. Ele rebelde, sim, sabe? E aí ele assim, mãe, mas a gente é diferente. Não tá rolando, sabe? Eu não consigo mais lidar com você. Entendeu? Sim. É muito assim, um adolescente chatinho, né? Mas tudo bem. E é legal a gente ver como é que eles começam a perceber, né, essas diferenças, né? E aí ela fala, tudo bem, sim, a gente é diferente. Mas ainda assim, a gente é uma família, né? Vamos aí, fica comigo, vamos conviver e tudo. E aí, depois de um tempo, ela entende que essa diferença não precisa necessariamente afastar eles, mas que sim, ele deve fazer coisas diferentes dela, né? Porque, por exemplo, ele sabe nadar, ela não. Ele sabe voar, e ela não. E são coisas que, aos poucos, né? Eles vão entendendo que não dá pra ficar o tempo todo junto. Sim. Porque a natureza deles é diferente, né? Então, eles vão ter atividades, né, do dia a dia muito diferente. Né? Sim, e essa parte que pega, né? Eu acho que é um livro que a gente fica muito emocionada também, né? Sim. Quem que nunca sentiu essas diferenças entre gerações, por exemplo, entre sim. pais e filhos. Eu que vim para São Paulo sozinha, eu fiquei bolada em umas partes, assim, porque realmente ressoa, assim, essa questão dela criar o filho da forma que ela acha mais viável e boa, para que também ele possa entender a natureza dele e seguir em frente. Então, isso eu achei de um poder, assim, muito interessante, muito bom. E também essa abordagem da vida e da morte. A vida enquanto esses altos e baixos, desafios, exclusão aqui, movimento para tal lugar, quanto também a morte, de uma forma simbólica e mais fantasiosa. Mas ainda realista, tipo... Sim, não sim. vai... não é um livro que vai passar a mão, assim, na cabeça. Ai, não, então, feliz para sempre. Não, é a realidade. É bem realista. Essa é a vida, né? Então, eu senti essa nuance muito, muito boa. E pensando em narrativas coreanas, é algo que se parece muito presente, né? Sim. De você não suavizar as coisas. As coisas são como são, a vida é essa. Nem sempre é um morango, né? Sim, eu acho isso uma característica bem marcante na literatura infantil, principalmente, Sim, né? sim. Porque a gente tem aí essas fábulas, ou então até outros livros, imagem, ou livro ilustrado, que trazem assuntos, né, bem difíceis de serem tratados, como a morte, o luto, despedidas, bullying, né, muitas vezes. E de uma forma que, assim, é realista, mas não é tão agressiva, né? Isso. Você consegue trabalhar isso com as crianças muito bem. E até mesmo os adultos, né? Conseguem... A gente falou, a gente se emocionou com essa história, né? Sim. É muito bonito, assim. Eu acho bem, bem interessante. E olhando por uma outra perspectiva, assim, mais de análise da personagem, a Flora é uma personagem muito... complexa, né? Porque ela tem todo esse desejo de ser mãe, o sacrifício materno, o amor. Ela dá essas lições de moral, que não, a gente é diferente, mas a gente pode ficar junto. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que é egoísta e tem medo de ficar sozinha. Sim. Né? Porque parece que no
no começo, quando ela sai do galinheiro, ela queria muito fazer amizade, né? E é controverso, porque o que acontece com ela é que onde ela chega, ela é rejeitada. Inclusive, né, a gente pode entender isso como... Porque ela é uma pessoa, um animal muito visionário, né? Então, onde ela chega, as pessoas chamam ela de louca, né? Sim. A galinha que fugiu. Ela não aceita quem ela é. Ela quer ser mãe de um pato, entendeu? Então, assim, ela é muito fora da casinha. Uhum. E aí, ninguém quer ser amigo dela, tadinha. E ela só queria amigos, né? E ela queria entregar esse amor que ela sentia, né? Para as pessoas à volta dela. Pro filho, principalmente, mas em alguns momentos eu sinto que, talvez até por ela ter sido rejeitada por todos os outros e só ter ficado com o bebê, ela um pouco sufoca ele, né? Sufoca, sim. Tem, assim, uma questão de posse também. Então, assim, é um amor incondicional até certo ponto, né? Porque ela quer, assim, eu te amo, vamos ficar juntos, mas você é meu bebê, você tem que ficar comigo, tem que me acompanhar, né? Ela ama ele e também ama a sensação de estar com ele, Sim. ou de ter ele para ela apenas, né? Sim. Então ela vai ter que ir desconstruindo isso ao longo da narrativa, é isso mesmo. Sim. É verdade. E aí isso difere um pouquinho do filme, né? Ah, sim. Então, o filme que foi de 2011... que eu nunca tinha visto. Então, assim, gente, o livro eu li para esse episódio e o filme eu vi para esse episódio. Então, é tudo novo pra mim. Então, por isso, esse impacto todo. Não sei se quando eu era criança, se eu tivesse visto, talvez a perspectiva seria outra, né? Sim. Mas, assim, o filme eu achei interessante. Os gráficos, achei bonitos. A música também. Só que não é... tipo, tem algumas diferenças com o livro, né? Então, por exemplo, essa parte da amizade, que ela termina o livro sem ter amigos. No filme, eles já suavizam isso, né? Ela faz alguns amiguinhos. Qual era o bicho que ela faz amigo? No faz filme amizade? existe um personagem que é uma lontra. Isso, que não a existe lontra. no livro, né? Isso. Então, vai dar conselhos ali pra ela e tudo mais. Então, eles dão essa suavizada, Porque no né? livro, o mais próximo que ela tem de uma amizade é com o pai biológico do bebê, né? Que é o andarilho. Mas há controvérsias, porque não é bem uma amizade, né? É uma troca de interesses, né? Ela quer ter um filho, ele precisa de alguém pra chocar o ovo dele. E assim... nasce uma relação de companheirismo momentânea até o bebê bem nascer. momentânea, Até o bebê nascer e ponto. Mas não que eles queriam ser... Que ele queria ser amigo dela, né? Sim. O andarilho também era, vamos dizer, uma alma solitária, né? Ele era também um rejeitado, né? Talvez por isso eles se aproximem um pouco, porque eles tinham algo em comum. Eram dois rejeitados. Inclusive porque o andarilho, se a gente for ver, ele também transgrediu a espécie dele. Porque o bebê... Ele não é filho de um pato selvagem. Pato real puro, né? Pato real, isso. Porque ele é filho do pato real com o pato branco. Então, é um cruzamento de espécies, né? Mas, assim, a gente não pode chamar de amizade o que aconteceu entre a Flora e o andarilho também. Sim. E aí, no filme, realmente isso foi suavizado. Porque ela... encontra essa lontra, né? Que é o prefeito, que vai levando, dando mais ou menos dicas pra ela, né? De por onde ela tem que ir, no pântano, né? Que foi o conselho que o andarilho deu, né? Pra ela ir pro pântano depois que o bebê nascesse. E aí, essa lontra é divertida porque ela é o alívio cômico do filme, né? Sim. Então, ela suaviza muito, né? A tensão dos temas pesados que existem, né? Acontecendo. Sim. Eu acho que é isso, né? Como a animação quer chegar a um público maior, talvez, eles vão, então, tornar mais suave e mais pop para que seja mais consumido. Já a literatura mete bronca, né? Então, ela vai mais fundo e com mais ferocidade ali, né? O final... Sem dar spoiler. Eu achei o final do filme bem mais dramático. Sim. Embora do livro também seja. Então, tipo, fiquei emocionada em ambos. Mas o do filme eu achei mais exagerado, assim, tipo, Sim. né? É porque a gente acha que dá pra entender que no livro é bem poético, né? O final. Nossa, você consegue, assim, visualizar... Cria-se uma imagem muito bonita, assim, né? Vamos dizer, do sonho sendo realizado. Isso, sabe? meio etérea, assim. Uma coisa etérea, assim. É mesmo. É gostoso, né? Você entende o que tá acontecendo, mas você fala assim, é isso. É a vida. Né? E acabou bonito. Mas no filme, realmente, é K-trauma. É K-trauma. Aviso aí. É K-trauma. Mas foi bem legal, Sim, eu gostei. O que eu acho interessante também no filme é que, pelo menos, a interferência humana também é sentida de uma forma bem, assim, dramática, né? No filme colocam isso num momento, assim, bem crítico.
Porém, foi suavizada a parte animalesca nesse momento da cena que o humano tá. Porque se a gente for entender que no livro ela realmente não fez amizade nenhuma, ela era rejeitada por todo mundo, nessa cena os outros animais ajudam ela, né? Verdade. Então ficou assim, nossa, uma coisa de comunidade, união. É verdade. E tem que uma no coisa livro que não pra tem. mim, esse livro grita muito, né? Essa questão da hospitalidade, né? Até quando a gente estudou esse livro na disciplina lá da faculdade, eu fiz uma relação, né, sobre isso, né? Porque ela é uma pessoa que é considerada a estrangeira em todos os lugares onde ela se apresenta. Sim. E é rejeitada, né? E aí, no filme, ela teve um pouco de inclusão em alguns momentos, né? Sim. Esse tópico, assim, se a gente pensar em mundo real, né? A xenofobia, que é tão atual, inclusive na Coreia. Sim. Realmente que no filme ela ainda é abraçada um pouquinho. E no livro, realmente, ela acaba... Sim. Por ela ser uma galinha meio sem pena, meio depenada ali. Ela veio também de um lugar em que ela não podia sair. Tipo, era uma gaiolinha pequena, então ela não conseguia transitar e tudo mais. Então, o filme, sim, ele suaviza. Mas eu acho legal também... por ser uma animação e a gente pensar em um público mais novo, eu gostei que o final se manteve, sabe? Porque eu lembro de muitos, até animações que eu vejo hoje em dia, que tem um final feliz. E nem sempre é assim, sabe? Então, manter esse final mais realista, porque é realmente a realidade de uma mãe galinha e um filho pato, eu achei muito bom ter mantido isso. Eu gostei bastante também. Né? E mesmo sabendo já o que ia acontecer, porque eu já tinha lido o livro, eu Se emocionou de novo. Eu emocionei. Esse é o poder aí da literatura, né? E o filme também ganhou muitos prêmios, é importante falar, prêmios internacionais. Eu anotei aqui que ganhou o Asia Pacific Screen Award de melhor animação. Então, é um filme premiado também. Foi um marco na Coreia e no mundo, tanto pela qualidade artística quanto pela profundidade dessa narrativa. É o que a gente está falando aqui esses minutos todos. E é isso. Então, assim, tentem assistir, porque acho que vale a pena. Acho que vale muito também. E tá bem uns lencinhos, e é bem acessível, porque tem dublado. Sim. Dão seus pulos que vocês encontram. E o livro super... é uma edição muito bonita, né? Eu adoro. Inclusive, foi também patrocinado pela LTI, né? Isso. Ele foi trazido pra cá tradução. com um subsídio. Com os desenhos maravilhosos, né? Sim. Eu achei muito bons os desenhos. Isso, que é da... Peraí, Yasmin Mundaka, falei certo? Yasmin Mundaka, isso. E eu achei legal, deixa eu abrir uma página aqui que é inteira, só pra mostrar essa, o né? traço, isso. Mostra aí. Essa aqui, muito bonita. Porque ela tem um quê meio fantasioso ainda, né? Não Sim. são desenhos realistas, são super coloridos, então chama bastante atenção. Eu achei a edição linda. Também achei a edição linda. Eu acho que é uma leitura muito fluida. A gente consegue pegar rápido, assim, entrar com os personagens. E traz muita reflexão, muita. Porque, assim, aqui... Eu não vou entrar em muita análise, porque fica... Mas, olha, eu fiz uma análise muito digna na disciplina. O Luiz fica aí, né, de testemunha, né? O professor. Fiz uma análise bonitinha. Nossa, deu muita discussão esse livro. Assim, cada aspecto diferente que o pessoal pegou, sabe? Assim, muito, muito bacana mesmo. Legal. Muito legal. Eu acho que, assim, quanto mais... não fantasioso, mas quanto mais... como é que eu posso falar? Não é lírico também, mas... Eu sinto que esses livros que não entregam tudo muito de mão beijada levantam discussões muito interessantes, muito. Sabe? Que talvez, por exemplo, em um romance a gente tem essas discussões também, mas assim, quando você mexe com o imaginário... A gente já falou disso com o Luiz, né? Nos episódios com ele. Parece que esses debates ficam mais aflorados, assim, é interessante. E essa questão de ser uma fábula, né? A gente tá falando aqui de animais, mas existe essa representação, né? Da subjetividade humana em cada um desses personagens, né? Então, como que cada um vai lidar com essas diferenças de espécie, os processos migratórios, famílias não convencionais, tudo isso está aqui envolvido, assim. E traz, assim, um debate trouxe na nossa disciplina lá, muito acalorado, sabe? Eu acho muito bacana. Não é assim, nossa, uma leiturinha para fazer desapercebido, não. Não.
Então, assim, destaque total para esse livro, que não é tão falado e já tem uns bons anos, mais 10 anos. Não, completou 10 já. anos. Ele foi lançado em 2014. Isso, então assim, vamos ler Flora Haim, porque tem muito debate legal para se fazer com ele. Aí, só lembrando aqui de uma coisinha que eu agora me lembrei. Ele tem um subtítulo aqui no Brasil, né? Ah, é? O nome do livro é Flora Haim, Uma Fábula de Amor e Esperança. Eu tendo a discordar desse subtítulo, porque eu acho que ele acaba direcionando para uma outra expectativa. Então, aí eu vou falar agora enquanto leitora há pouco tempo. Eu achava que ia ser completamente diferente. Muito diferente. Tanto que, lembra que a gente ia fazer um conteúdo que ainda não saiu? E aí, tinha lá um tópico que eram livros leves e não sei o quê. Aí eu botei o Flora Haim. Aí você falou, Bruna, de jeito nenhum. E eu fiquei, gente, Então agora eu digo, não é leve não, entendeu? É um livro, assim, pra ser trabalhado e ser pensado. Então, realmente, esse subtítulo dá uma enganada. Aí, se eu não me engano, o título dele original em coreano é A Galinha que Fugiu do Quintal, não é? Isso, eu botei aqui também. É Madan을 나온 암탉. Então, é a galinha... Isso, que saiu do... que saiu do quintal, é isso, é então, mais assim, literal. É bem mais literal. E aí, já traz... Eu acho que o título em coreano já traz essa expectativa de transgressão, Verdade. Né? E de busca pela liberdade. Já traz, assim, uma coisa assim... E aqui, já traz amor e esperança. Não sei se eu encontro só amor e esperança aqui, ou se... né? E eu achei esquisito também esse Haim. Porque, quem não sabe inglês... Sim, né? O que é Haim? É o sobrenome dela? Isso também é uma coisa que eu também acho complicado, que nem no filme. No filme também, o nome dela ficou Leaf. Leaf, Que seria mais próximo, né, à pronúncia do inglês, pra folha. Sim. E o nome do filho, em vez de ser Topo Verde, ficou Greenie. Mais próximo de green, mais verde. próximo de green, Achei meio bobo, não, né? Topo Verde é legal, Topo Verde sabe? é maneirinho, aqui né? No livro é Topo Verde, é tão não, legal. mas é porque a tradução desse veio depois. Entendeu? Depois, eu acho que foi isso. Sim, o filme é de 2011 e o livro é de 2014. Isso. Mas então assim, acho que o título em coreano também dá muito destaque assim, olha, ela é a galinha que saiu do quintal. As outras ficaram, ela vai sair. Então, dá todo um quê ali mais de identidade pra ela, né? Sim. E realmente, assim, o título em português... Não dá nada. Eu não curti muito, mas vale a capa pena. Tá muito bonita, o restante tá muito legal. Sim, a gente super recomenda, né? Vale muito a pena. E a gente tem poucos livros de literatura infanto-juvenil aqui, Sim, né? Vamos torcer aí editoras, trazer cada vez mais, mas a gente ainda tem pouco, né? Sim. Vamos ver se em breve. Inclusive, quando pedem pra gente indicação, é complicado, porque assim, ou você traz um que é muito infantil, ou outro que já tá mais YA, aí complica, né? O que a gente vai fazer, Essa né? fase é sempre muito complicada, assim. Eu já li um para disciplina do Luiz também, em 2023, Painter, que ainda não veio pra cá. E eu falo assim, Luiz tem que vir, porque fala de adoção, fala de... famílias não convencionais. E falta, né? Eu acho que de infanto-juvenil aqui, eu penso em amêndoas, talvez, mas que também... Então, só que daí vai o pra amêndoas complica, porque tem também alguns palavrões, algumas Exatamente. coisas assim, violência. Não é que não pra dá pra uma gente indicar, criança. entendeu? Sim. Por exemplo, o amêndoas, acho que não dá pra entrar num programa de governo, né? De biblioteca de escolas. Sim. E seria muito interessante, né? Então, que venham mais livros nesse perfil. Sim. Bom, então vamos para as considerações finais. Fora que a gente super recomenda deixar aqueles recadinhos de fim de episódio. Sim. Então, o primeiro é que a gente sempre deixa enquete aqui no Spotify, perguntando de quem conhecia a obra, se já leu e tudo. Então, respondam lá, por favor. E também avaliem, porque isso ajuda demais a gente. E não se esqueçam de seguir e ativar as notificações para não perder na dica de nada de nós. Isso aí. Para quem ficou até aqui com a gente, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.